E aí, meus amigos, meus colegas, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui continuando a nossa jornada, né, maravilhosa de meditação, reflexão e leitura do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, né, comentado e refletido por nós juntos, sempre lembrando da ênfase de vocês fazerem as suas próprias leituras, próprias reflexões, né, através da palavra e do poder do Espírito Santo. Se você recebe esse vídeo pela primeira vez, né, muito obrigado por nos ajudar compartilhando, contribuindo aí, curtindo o vídeo, né, se inscrevendo no canal. Não se esqueça disso, estamos numa jornada, né, e se você não viu ainda, entre no canal, veja todos os vídeos refletindo cada capítulo do Evangelho de Mateus. Desde o capítulo 1, nós já estamos no capítulo 25. Então, vamos junto conosco nessa jornada. Bora para a nossa leitura? E hoje nós vamos ler capítulo 25, continuamos do 25, né? Do versículo 14 até o 30. E nós prosseguimos aqui no sermão profético de Jesus, onde ele faz declarações futuras sobre a sua segunda vinda. E diz assim o texto: Pois será como um homem que ausentou-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar e com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, os que tinham recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos. Eis aqui os outros 5 que ganhei. E o senhor disse: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Versículo 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançou-lhe para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, na nossa leitura. Muito bem. E nós estamos refletindo, como já disse, no sermão profético de Jesus, e aqui nós estamos num trecho em que Jesus diz para nós 3 parábolas, né? Nós estamos na segunda das 3, e essa é a famosa parábola dos talentos. E você percebe que o tema central, tanto de uma quanto das outras parábolas, é este tema: o Senhor que veio voltará, né? Nós sabemos que Jesus surgiu na história do Evangelho, nasceu, viveu, apareceu, se revelou, né? E depois disso, ele foi, e a ênfase é: ele voltará. Aconteceu, apareceu, fez, foi embora, mas um dia voltará. E essa é, né, você vai ver que é o tema central de todas essas parábolas. Vemos isso claramente aqui no versículo 14. Pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou seus bens. E lá embaixo no 19 diz: Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Então, a parte central é essa, uma mensagem que ele queria transmitir.
Vamos lá, mas temos várias coisas a refletir e aprender juntos aqui. Primeiro ponto é sobre o que essa parábola está falando, né? Sobre os talentos, né? A parábola dos talentos. E esses talentos nós podemos aplicar em várias situações. O assunto aqui em específico está falando de recursos financeiros, mas também podemos trabalhar com próprios talentos mesmo, com os recursos financeiros, dinheiro, todo tipo de recurso que recebemos, e principalmente com o entendimento de que qualquer uma dessas coisas são presentes de Deus, foram coisas que Deus deu a nós, ou que o Senhor deu aos seus servos. Nós vemos isso aqui no versículo 14, né? Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Em outras versões diz que lhes deu, né? Deu a eles os talentos, ou deu a eles os recursos. E nós vemos que foi dado também lá no versículo 28. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Ou seja, aquele que multiplicou os talentos, que tinha recebido 5, ficou com 10, e esses 10 ficou com ele. Ou seja, ele recebeu, foi algo dado de Deus a ele, foi dado algo dado do seu Senhor ao seu servo. Claramente vemos que é um presente de Deus, é de graça, né? Assim também podemos aplicar isso como a salvação, um presente de Deus, a graça de Deus, algo que não era nosso e que recebemos de graça. Versículo 16, diz assim: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou os outros 5. E esse imediatamente é muito importante. É algo que nós precisamos aprender aqui nessa parábola. É sobre algo que recebemos de Deus e entendemos que não é nosso e que precisa ser cuidado com excelência. E por isso ele fez imediatamente, sendo eficaz, cuidadoso, ousado, né? E ele multiplicou, negociou, e nós vemos que ele dobrou esses recursos. E aí fica a pergunta para nós: o que nós temos feito com aquilo que ganhamos de Deus? E imediatamente temos multiplicado, crescido, aumentado, zelado, cuidado da forma correta? Versículo 18. E aí nós vamos ver a diferença do servo bom e do servo mau. O servo bom imediatamente multiplicou, negociou e dobrou os talentos, os recursos, o presente que ele recebeu do seu Senhor. E o servo mau. Versículo 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E a pergunta é: por que ele fez isso? O versículo que responde isso para nós é o versículo 24. Chegando por fim, que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. E aqui está o que é seu. Por que esse servo agiu desta forma? Porque ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Ele tinha uma visão de um Senhor severo e mau. Porém, esse Senhor era bom e sabia cuidar das suas coisas. Tanto era bom que deu presentes aos seus servos para que administrassem com responsabilidade aquilo que receberam dele. Versículo 25 e 26 também diz para nós o porquê ele fez isso, né? Ele teve medo. Por que ele teve medo? Pela visão errada do seu Senhor. Isso, e o que o medo fez com ele? O paralisou de negociar, de multiplicar, de dobrar, de cuidar da forma correta desse presente. Versículo 26. Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Você sabia que eu tinha poder, né? Eu tenho domínio, enfim, sobre a visão mesmo de quem ele era, e esse servo não entendeu isso, e por isso fez o que fez, reteu, escondeu, né? Principalmente o medo de não perder aquilo que se tem, e na verdade a visão era totalmente o contrário, mas de crescer e de multiplicar aquilo que se recebeu, e não reter para si. Nós temos uma cultura nesse sentido, como seres humanos, pecadores que somos, que tudo o que temos, na maioria das vezes, a nossa reação mais natural é reter, é segurar para não perder. E muitas vezes, ou seja, todas as vezes, tudo que recebemos de Deus, principalmente falando-se de salvação e de recursos, Deus nos deu para multiplicar, para compartilhar, para emprestar aos outros. Versículo 19, e aqui está a grande ênfase
desse assunto na parábola. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Em outras versões diz um acerto. E aqui fica, mais uma vez, algumas perguntas para refletirmos e aplicarmos na nossa própria vida. Com aquilo que nós recebemos, o que nós fizemos. Com aquilo que recebemos. Quando esse Senhor voltar, como nós estaremos? Quando Ele voltar, o que nós fizemos com o que Ele nos entregou? O que você tem feito hoje, com tudo que recebeu de presente de Deus, com a sua salvação, com os seus recursos, com os seus talentos? Por que devemos nos preocupar com isso? Porque haverá, certamente, um acerto de contas. E existe aqui uma palavra muito importante a ser lembrada: responsabilidade. Nós estamos aqui falando de uma história que Jesus conta, mas sabemos que estamos aqui falando de Deus e das nossas vidas. Deus é soberano, sabe de todas as coisas e faz as coisas conforme Ele bem quer. Porém, Ele nos criou com intelecto, né, com um certo nível de autonomia, e isso precisa ser vivido com responsabilidade. E é essa palavra que precisa ser lembrada, a responsabilidade que nós temos sobre aquilo que somos e aquilo que recebemos. E é sobre isso que haverá um acerto de contas. Pense nisso. Versículo 21. Diz assim: o Senhor disse ao que tinha multiplicado seus bens, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aqui está a grande sacada de entender quem era esse Senhor e qual era a vontade dele. Esse Senhor era o dono de tudo e confiou alguma coisa aos seus servos. E a vontade dele é que esses servos desfrutassem da alegria que ele tinha. E a alegria estava na presença do seu Senhor. Ele diz assim: venha participar da alegria do seu Senhor. Outras versões dizem do gozo do seu Senhor esteja. Ou seja, estar aqui comigo, na relação, no relacionamento, né, na comunhão, no participar, vocês vão desfrutar da alegria, do gozo e da satisfação de estar comigo. Então, versículo 21, essa é a vontade, o gozo, a alegria, o prazer na presença do seu Senhor. Ele criou e confiou coisas aos seus servos para que eles desfrutassem dessa vontade dele, da alegria e do gozo na sua presença. Versículo 30. Estar fora da presença de Deus é o sofrimento e a condenação. Versículo 30. Quanto ao servo inútil, lancem-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fora do quê? Fora da presença desse Senhor não existe vida, não existe alegria, não existe gozo. Fora da presença de Deus, fora de um relacionamento com Deus, fora da vontade de Deus, não existe alegria, gozo e satisfação na vida, mas somente na presença dele. O que existe fora da presença dele é condenação e sofrimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por falar conosco, muito obrigado por nos mostrar como devemos viver o hoje, pensando, Deus, em como será o amanhã, com responsabilidade, sabendo que o Senhor nos criou com um propósito específico, Deus, e temos responsabilidade sobre aquilo que somos e aquilo que recebemos de presente do Senhor, seja salvação, sejam talentos ou sejam recursos. Que o Senhor nos mova, Deus, no poder do Teu Espírito, no temor da Tua palavra, a viver com responsabilidade, porque haverá um dia um juízo, uma justiça e um acerto de contas sobre tudo aquilo que somos e fizemos. Que o Teu Espírito trabalhe em cada coração nesse momento, é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.